mais uma aula aqui do canal Etnomaf by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje venho trazer para vocês aqui mais uma aula inédita do canal sobre o conceito de interpretação de gráficos de funções. Esse conceito, pessoal, na verdade ele vem aí dar continuidade a uma série de aulas que eu falei de funções aqui do canal, que eu vou estar deixando na tela final de hoje. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, eu aí recomendo que você assista essas aulas para que você entenda melhor a ideia que nós iremos tratar nessa aula de hoje. Antes de darmos início propriamente à nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a vocês ainda que não são inscritos no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostou dessa aula, acione as notificações e ajude a compartilhar o link dessa aula para que o canal possa crescer e conseguir atingir um público maior ainda, com os conceitos aí da matemática que são ensinados aqui no canal Etnomaf by Diego Cortes. Então, vamos para a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Então, segue comigo. Estamos aí de volta na nossa aula de hoje, E nesta aula nós iremos trabalhar, na verdade, conceitos aí referentes à interpretação de gráficos de funções. No entanto, pessoal, eu vou estar tratando de formas assim bem mais simples do que eu trataria, por exemplo, numa aula de interpretação de gráficos no ensino superior. Então eu vou estar tratando aqui, na verdade, de uma aula de conceitos de interpretação de gráficos, mas do ponto de vista aí da educação básica, ou seja, do ensino fundamental, parte 2 e ensino médio, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui mais complexos aí que a gente só veria, por exemplo, aí na questão do ensino superior, tá? Então vamos dar início aí à nossa aula para que a gente não perca tempo. Então, introdução. Na aula de hoje, nós vamos falar, na verdade, do assunto de interpretação de gráficos de funções, onde nós vamos destacar, em especial, o que está aqui, alguns elementos básicos para uma boa interpretação de gráficos. Praticamente é isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, Quais são os elementos básicos para que a gente consiga, de fato, interpretar o gráfico de uma função? Então, nós vamos estar estudando o que é o valor numérico de uma função. Nós vamos ver também o que é crescimento e decrescimento de uma função, que é importante também. E vamos falar de zeros e valor inicial de uma função. São esses três temas aqui que nós vamos tratando aqui nessa aula de hoje, tá? Mas, em aulas futuras do canal, eu vou trazer também conceitos sobre valores máximos e mínimos e também taxa de variação. Principalmente essa ideia de taxa de variação. Por quê? A ideia de taxa de variação, ela cai constantemente, por exemplo, em questões aí referentes ao Enem. E aqui no canal eu tenho alguns vídeos do Enem. Eu já até fiz algumas atividades aí, algumas aulas aí, que eu gravei respondendo questões que a gente usava esse conceito aqui, que é o conceito de taxa de variação. Então ele é muito importante, que vocês estudem. Então, futuramente aí, eu vou estar postando aqui no canal uma aula sobre taxa de variação de função, tá? Então, além disso, nós vamos ver também um exercício aplicado. Lá no final, nós vamos ver um exercício aplicado de tudo que nós estudamos nessa aula de hoje. Então, segue comigo para que a gente não perca tempo. Vamos falar, então, de valor numérico de uma função. Uma das ferramentas utilizadas para uma boa interpretação gráfica de função é determinar para quais valores a função está definida dentro do seu domínio. Quais os valores, na verdade, que aquela função assume para cada ponto ali do seu domínio. Ou seja, dado um valor que eu chamei de x0, pertencente ao domínio da função f de x, qual é o valor que y assume quando o x é igual a esse x0? O que significa isso? A gente vai ter uma função lá, y, que depende de x, a gente lê assim, y é uma função de x, E o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse x da função por um valor qualquer de x, que eu chamei aqui de x0, E eu quero saber qual que é o valor que y vai assumir quando eu fizer essa troca. Para ficar mais claro, vocês vão ver aqui no exemplo que eu trouxe
Eu acho que vai ficar bem claro isso para vocês, tá? Então, de forma geral, para a gente aplicar esse conceito aqui de valor numérico na função, a gente tem que ter a fórmula, né? A lei de formação da função. A gente tem que ter essa lei, caso contrário a gente não consegue resolver, né? Então, vamos lá para um exemplo para que a gente não perca tempo. Y é igual a x ao quadrado mais 4x. Qual é o valor de y para x igual a menos 2? Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber, se eu colocar x igual a menos 2, qual que vai ser o valor dessa função aqui, né? Se você já assistiu a aula que eu falo de valor numérico e falo de função de forma geral, né? Aqui do canal, você vai compreender tranquilamente essa ideia que eu vou tratar aqui com vocês. Então vamos lá. O que nós vamos fazer na verdade? Nós vamos pegar a função, né, e vamos substituir onde é x na função por menos 2. Então a gente pode escrever assim, y é igual a função, né, e agora a função de x, eu quero saber qual que é o valor dessa função quando x é menos 2. Né? Então eu vou trocar o x por menos 2. Então, substituindo na fórmula, ó, y é igual a x ao quadrado mais 4x, no lugar de x ao quadrado eu abro um parênteses, e no lugar de x aqui, que está acompanhando 4, eu coloquei aqui outro parênteses. E vou colocar dentro desse parênteses o valor de x igual a menos 2. Por quê? Porque eu quero calcular o valor dessa função quando x for menos 2. Calculando aqui, ó, menos 2 ao quadrado, então tenho menos vezes menos que dá mais, e 2 vezes 2 que dá 4. Né? Então eu tenho 4 aqui, e aqui eu tenho mais vezes menos que dá menos, e 4 vezes 2 dá 8. Então eu tenho 4 menos 8. E 4 menos 8 a gente sabe aí que é menos 4, né? Que é o valor da função. Então o que significa esse menos 4? Ele é o valor numérico da função. Tá? Esta ferramenta, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque constantemente a gente quer saber qual que é o valor, né? Dado um ponto do domínio, uma coordenada do domínio lá, a gente quer saber qual que é o valor que a função vai assumir nesse determinado valor, né? Ele é muito comum esses exercícios, por quê? Porque eles têm diversas aplicações práticas aí quando a gente vai analisar o gráfico. Então vamos ver agora como que a gente faz esse valor numérico de uma função, só que dentro do ponto de vista do gráfico, né? Como que a gente identifica isso no gráfico. Então segue comigo. Dado um gráfico da função abaixo, determine o que se pede. Olha só, a gente tem esse gráfico aqui, né, que é um gráfico, na verdade, de uma função polinomial, tá? Essa é uma função polinomial, ele tem esse aspecto assim, porque, na verdade, isso depende do grau do polinômio, né? Em especial aqui, se eu não me engano, eu coloquei uma função de grau 4, mas tinha um termo cúbico no meio, etc. Então, fez essa deformação aí, tá? E, na verdade, o que a gente quer? A gente quer calcular o valor da função quando x for 2. Observe que eu troquei o f de x, eu coloquei no lugar do x, eu coloquei 2. Então eu quero saber qual que é o valor, né, desta função quando x for 2. Basta, pessoal, a gente olhar o seguinte, olha só, eu vou procurar onde está o x igual a 2, né? Então eu já achei, ó, o x igual a 2 está aqui, e vou olhar quem que é o y desse ponto. Se eu subir um pouquinho, ó, o y, né, do ponto B, na verdade, olha só, o y do ponto B, que é o ponto que tem essa coordenada aqui, né, 2, da abscissa da função, é o que? É o ponto igual a 1 no eixo y. Então, o que eu falo? Eu falo que o valor numérico, né, da função, dessa função descrita por essa curva, né, quando x é 2, eu falo que o valor numérico é igual a 1, conforme vocês estão vendo. Né? E se eu quiser calcular qual que é o valor da função no ponto x igual a menos 1, aí eu vou procurar lá, x igual a menos 1 está aqui, né? Se eu subir aqui até encontrar com a função, eu vou encontrar o ponto A. E este ponto A, né, a coordenada dele é dada por menos 1 e 4, onde esse 4, na verdade, é o valor numérico aí da função. Então, a gente tem aí que o valor numérico desta função, quando x for menos 1, é igual a 4, aí, como a gente está visualizando. Continuando, né, se eu quiser calcular agora o valor numérico da função para x igual a 3, aí eu procuro x igual a 3, o eixo das abscissas, o eixo x, procuro x igual a 3 e vou na direção da função. Se eu for na direção da função, eu vou encontrar o ponto C, e a coordenada y desse ponto C é o y igual a menos 4. Ou seja, o valor da função para o valor 3 de x, eu tenho aí como correspondente y igual a menos 4, conforme apareceu para vocês. Tá? E, pessoal, eu trouxe para vocês também uma expressão que normalmente cai em provas, tá? Em vestibulares, às vezes, né?
principalmente vestibulares, nem é muito difícil ocorrer isso, tá? Mas às vezes pode até aparecer algo parecido com isso. Que é dado, né, na verdade, os valores das funções, é perguntado a respeito de o valor aí de uma expressão numérica envolvendo os valores dessa função, tá? Por que expressão numérica? Porque na hora que você substitui, né, você vai ter números e normalmente a gente quer determinar qual que é esse valor numérico, tá? É muito comum esse exercício em problemas, por exemplo, do ITA, né, ou do IME, que são questões lá de matemática, lá do vestibular deles, que eles cobram muita ideia de matemática mesmo, pura, aí, vamos dizer assim, tá? Então é muito comum esse tipo de exercício em questões lá do vestibular do ITA e do IME, né? Então, continuando aí, o que eu quero? Eu quero duas vezes, né, o valor numérico da função no ponto menos 1, mais o quadrado do valor numérico da função no ponto igual a x igual a 3, né? Então, vamos lá, olha só. Eu já tinha calculado o f de menos 1 aqui, ó. O f de menos 1 é 4. Não sei se vocês recordam, eu fui aqui no menos 1 do x e observei que o f dele, né, quando o x é menos 1, resulta em y igual a 4. Então, eu vou trocar esse f de menos 1 por 4 e vou trocar esse f de 3 por menos 4, conforme, né, nós tínhamos visto aqui, o f de 3, né, menos 4 que está aqui, que é o ponto C, e a ordenada do ponto C é o valor menos 4. Substituindo, então, o que eu tenho? Olha só, f de menos 1 igual a 4 e f de 3 igual a menos 4. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 4 resulta em 8, né? E menos 4 ao quadrado resulta em 16. Então, eu tenho 8 mais 16, né? O menos 4, que quando eu elevo ao quadrado, vira positivo. Fazendo 8 mais 16 resulta aí em 24. Ou seja, o valor numérico dessa expressão aqui numérica, né, envolvendo aí, na verdade, os valores numéricos da função, é igual a 24, aí, conforme a gente está vendo, tá? Continuando. Então, nessa tela agora que vocês estão visualizando, nós vamos, na verdade, fazer um estudo aqui do que é uma função crescente ou decrescente em um intervalo, tá? Este é um outro importante aí, na verdade, elemento para uma interpretação de gráfico de uma função, que é reconhecer, né, quais os valores ali dessa função que são crescentes ou decrescentes. Isso é muito importante mesmo, tá? Por quê? Porque tem diversas aplicações. Vamos supor, uma aplicação aqui bem simples, né? Vamos supor que você é dono de uma empresa ou sócio de uma empresa, né? E você está percebendo, né, que o valor lá que das suas receitas, né, estão decrescendo ao longo do tempo, né? E se eles estão decrescendo ao longo do tempo, o que significa isso? Significa que a sua empresa está entrando em falência, né? E se os valores estão crescendo, é óbvio que seria o contrário, ou seja, a sua empresa está tendo aí um lucro, né, aí até razoável aí, que não causará sua falência e possivelmente se permanecer com esse crescimento aí. Então, pessoal, a ideia de crescimento de função e decrescimento ela é muito importante, tá? É usado em diversas áreas, da biologia também estuda, né? Quando um ser, por exemplo, está entrando em extinção, quando o ser, por exemplo, está entrando, né, na sua curva de equilíbrio ambiental, né, onde a quantidade de alimento e a quantidade de predadores, né, eles são aí entram em equilíbrio, então essa curva vai ali tendo lá, na verdade, uma cara assim um pouco mais, é um crescimento, mas um crescimento mais devagar, né, e busca um equilíbrio ali, que é um equilíbrio mais constante ali, né, dentro da biologia. Então tem várias aplicações e nessa aula de hoje nós vamos entrar nesses detalhes aí do que é uma função crescente. Então segue comigo para que a gente entenda melhor. Olha só, nós vamos dizer que uma função é crescente em um intervalo, né, que eu vou chamar aqui, né, intervalo qualquer, né, real, se eu pegar qualquer dois pontos pertencentes a esse intervalo, né, e eu olhar a seguinte situação. Se o ponto x1 for menor do que o x2 e o valor da função, né, desse ponto x1 for também menor do que x2, do que o valor da função no ponto x2, eu vou dizer que essa função é crescente. O que significa isso? Olha só, observe o seguinte, imagina que eu pego um ponto aqui dessa função, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, ó, ponto menos 4 e o ponto 1. O ponto menos 4, ele é
menor do que o ponto igual a 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor dessa função no ponto menos 4, tá? Esse valor da função no ponto menos 4, no caso aqui seria um ponto lá em cima, e pegaria esse valor dessa função num ponto igual a 1, que seria esse valor aqui menos 3. E eu ia olhar para esse ponto. Como esse valor é menor do que esse, eu espero que o valor da função nesse ponto seja também menor do que o valor da função nesse ponto. Se isso acontecer, a gente fala que a função é crescente naquele intervalo que a gente avaliou. Se isso não acontecer, a gente fala que a função não é crescente, aí ela pode ser decrescente. Isso vai depender aí de algumas situações aí, tá? Então, vamos para um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro isso para vocês. Olha só. Olha para o ponto 1 e 2, né? O ponto x igual a 1 e o ponto x igual a 2. Se eu olhar para esse ponto 1 e 2 e olhar a imagem dele, olha só, a imagem desse ponto 1 da função vai ser quem? Vai ser o ponto menos 3, ou seja, o valor numérico dele vai ser o menos 13. E se eu olhar o valor do 2, o valor numérico de 2 vai ser o quê? Vai ser 0, né? Porque esse 2 já está em cima do próprio eixo x aqui e o valor do y vai ser 0. E o que eu sei disso então? Eu sei que o valor de f de menos 1 e o f de 2 continua sendo menor. Por quê? Porque menos 3 é menor do que 0. Olha só, o valor, né, desse menos 3 é menor do que o valor de 0. Ou seja, para x igual a 1, 1 é menor do que 2, implicou em menos 3 menor do que 0. Ou seja, eu peguei um valor que é menor do que o outro. Quando eu calculei o valor da função também continua menor. Toda vez que isso acontecer, a gente vai falar que a função é crescente, tá? Então, observa aqui, ó, nesse ponto C até o ponto D, a função é crescente aqui. Na verdade, essa função é crescente a partir do ponto aqui, né, que é esse ponto de encontro aqui, com o eixo y, que é o ponto de ordenada igual a menos 4, e toda a direita desse ponto. Então, se você pegar daqui para cá, tudo vai ser crescente aí, tá? Mas aí, para avaliar o intervalo, na verdade, né, que ela é crescente, que é o intervalo que nos importa, eu teria que pegar pontos desse intervalo e fazer esse teste aqui. Se eu fizer esse teste para qualquer ponto desse intervalo, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque essa função é crescente nesse intervalo aqui, né, vamos dizer assim, do x igual a 0 até o infinito positivo, ele vai ser sempre aí, crescente, tá? E o que é uma função decrescente? Agora vai mudar, presta atenção, olha só. Eu vou também imaginar um ponto x1 menor que o ponto x2, ou seja, vou pegar um ponto, né, à esquerda do outro, né? Então, vou pegar um ponto x1 que está à esquerda, na verdade, do x2, e eu vou calcular o valor da função nesses pontos. Quando eu calcular o valor da função nesse ponto, olha o que eu vou perceber, olha só. Se eu pegar um ponto x1 menor que o x2, quando eu calcular o valor numérico de x1, eu vou ter um valor maior do que o valor numérico de x2. Ou seja, quando eu peguei um ponto menor do que o outro, só que o valor numérico dele, né, ao invés de ser menor também do que o outro, ele vai ser maior do que o outro. Ou seja, vai inverter aí. Então, eu até coloquei aqui a setinha no sentido contrário aqui, ó. O que significa isso? Vamos ver no exemplo, olha só. Eu vou pegar o ponto menos 2 e 1 de x, né, menos 2 e 1, e vou calcular o valor numérico de menos 2 e 1. O valor numérico de menos 2, a gente sabe que é 0, né? Por quê? Porque o y desse ponto é 0. E o valor de x igual a menos 1, eu vou ter aí que o valor é menos 3. Ou seja, eu vou ter aqui 0 e menos 3, né? Que é a substituição. Só que 0, ele é maior do que menos 3, né? 0, pensa a temperatura 0 é maior do que a temperatura menos 3 graus. O que a gente tem aí? A gente tem que essa função é decrescente nesse intervalo. Observa, ela é decrescente. Por quê? Porque se o menos 2 é menor do que menos 1, implica que a f de menos 2 maior do que o f de menos 1, essa função é decrescente, conforme nós vimos aqui, tá? Então, é só vocês observar isso, pessoal. Ó, se é menor, e o valor da função é menor e é menor, a gente vai falar que a função é crescente. Se é menor e é menor, só que o valor de f de x, né, do primeiro ponto, for maior do que o f de x do segundo ponto, a gente vai falar que a função é decrescente nesse caso, tá? Uma outra situação aqui, ó, um outro gráfico aqui, para a gente perceber isso de forma melhor, é o seguinte, olha só.
Observa que para qualquer valor menor do que esse A aqui, ó, que esse A de x, qualquer valor à esquerda aqui, na verdade, né, da tela de vocês aí, à esquerda da tela de vocês, vai ser o quê? Vai ser crescente essa função. Por quê? Se eu pegar um valor aqui, ó, dessa função, né, vamos supor esse ponto aqui embaixo, né, eu vou ter um valor aqui, negativo, né? Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, eu vou ter um outro valor negativo. Só que esse valor negativo aqui, ó, ele é maior do que esse. Ou seja, eu peguei um ponto aqui menor do que um outro ponto aqui, né, de x, e resultou em um valor menor e menor também. Então a função é crescente. Se eu pegar um ponto aqui, ó, vamos supor o ponto A. O ponto A é menor do que zero, né? Ele está à esquerda do zero. Então o ponto A é menor do que zero. Só que observe o seguinte, se eu pegar o valor do ponto A aqui, que é o valor da função, vai me dar um valor aqui, ó, acima do zero aqui no eixo y. E o valor aqui do zero é o próprio zero no eixo y. Então, o que acontece? Eu vou ter um valor maior e um valor menor. Então, eu tinha um valor menor de x e um valor maior de x. Quando eu calculei o valor da função nesse valor menor, eu tive um valor maior de x, enquanto quando eu peguei aqui, eu tive um valor menor de x. Então, essa função é decrescente nesse intervalo, né? Raciocinando da mesma maneira, eu vou perceber aqui que do ponto B até o ponto C, também essa função é decrescente, né? E do ponto C até o infinito, que ela vai subindo ali infinitamente, ela vai ser crescente essa função aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui intervalos, né, de crescimento e decrescimento diversificados aí ao longo dessa curva aí, dessa função, tá? Uma outra coisa importante aqui, só para a gente concluir essa ideia de crescimento e decrescimento da função, é a ideia de função constante no intervalo. É muito comum, principalmente em problemas da física, tá? A gente encontrar, né, uma função em que em determinado momento dela, ela é constante, né? Por exemplo, na física a gente tem lá, por exemplo, a aceleração, né? Problemas envolvendo aceleração, normalmente uma reta horizontal ao eixo, na verdade horizontal, né, e paralela ao eixo das abscissas. Então, nesse momento, a gente tem ali naquele intervalo uma função ali que é constante nesse intervalo, tá? Só que, de forma geral, a gente define da seguinte maneira, olha só. Quando qualquer que seja o intervalo, né, do domínio da função, os valores x1, x2 e xn, né, são os valores lá dentro desse intervalo, todos os valores desse intervalo, pertencentes ao intervalo, resultar em, respectivamente, um fx1 igual ao fx2, que é igual ao fx3, etc., até chegar ao último ponto, e todos esses valores forem igual ao c, né, a gente vai dizer, né, que esta função ela é constante nesse intervalo. O que significa isso, gente? Significa o seguinte: eu peguei um valor, né, x1, x2, x3, que eles são diferentes, são valores diferentes lá, tá? Só que quando eu peguei esses valores diferentes e calculei o valor numérico dessa função, nesses pontos, eu resultei no mesmo valor para todos eles. Se eu resultei no mesmo valor, quer dizer que essa função era constante no intervalo aí em destaque, tá? Nós vamos estar vendo um exemplo desse mais para frente aí no finalzinho da aula de hoje, no exemplo aplicado. Então, continuando aí comigo. Nós vamos falar agora de zeros e valor inicial da função. E vamos finalizar nossa aula com esse assunto de hoje, né? Nós vamos ver aqui do ponto numérico e depois do ponto aí gráfico aí para que a gente finalize essa aula de hoje. Então vamos lá. Finalizando parcialmente a nossa aula, vamos rever os conceitos de zeros e valor inicial de uma função. Ideias que são importantíssimas para a interpretação de gráfico de função. Então essas são duas ideias aí de grande importância aí. O que é o zero de uma função? Nós vamos denominar, né, por zero de uma função, y igual a f de x, os valores x0, que eu chamei aqui de x0, né, x índice 0, do domínio tais que, quando eu calculo o valor, né, para esse determinado valor, né, x0 lá, eu resulto em um valor y igual a zero. Ou seja, quando eu calculo o valor neste ponto, a minha função ela vai ser zerada, e por isso que chama zero da função. Vamos ver um exemplo para que fique claro isso. Olha só. Imagina que eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos 9. Se eu colocar x igual a menos 3, olha só, esse x igual a menos 3, esse x0 que eu estou falando aqui, ó, tá? Se eu colocar x igual a menos 3 ou x igual a 3, ele vai zerar essa função. Observa por que vai zerar, olha só. Vou substituir onde for x por menos 3 primeiramente. Ó, então, eu vou calcular o f de menos 3, valor numérico da função.
Menos 3 ao quadrado, a gente sabe que dá 9, né? Positivo. Por quê? Menos vezes menos dá mais, né? E 3 vezes 3 dá 9. Então, eu tenho 9 menos 9. Fazendo 9 menos 9, eu tenho lá que o f de menos 3 é igual a 0. Ou seja, já encontrei um zero da função. Por quê? Quando eu substituo esse x por menos, né, esse x igual a menos 3 por x aqui na função, na lei de formação, eu resulta aí que a função é igual a 0. Tá? Então, eu falo que x igual a menos 3 é um dos zeros. Né? Se eu substituir x igual a 3, também vai ser outro zero. Observe o seguinte, ó, x igual a 3, pegando a fórmula, no lugar de x vou colocar 3, vai ficar lá 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado dá 9, e 9 menos 9 resulta também em 0, aí, conforme vocês estão visualizando aí na tela de vocês. Tá? Então, eu vou falar que tanto o menos 3 quanto o 3, eles são zeros da função, porque eles zeraram essa função. Tá? Do ponto gráfico, na próxima tela nós vamos estar vendo do ponto de vista gráfico, isso é muito bonito. Por quê? Porque a gente vai saber ali exatamente os pontos ali de interseção com o eixo x, que é o que nós veremos. Tá? Agora vamos para o valor inicial. Né? O que é o valor inicial de uma função? E ele também é muito importante. Tá? Por exemplo, nos problemas mais clássicos de funções, né, que a gente aprende função, sempre a gente tem lá o exemplo do táxi. Né? Eu até comento ele na minha dissertação de mestrado, eu falo que é o problema que todo mundo usa, todo professor usa, né? Que é o problema do táxi. E no problema do táxi a gente tem o que a gente chama de taxa fixa, que é o valor da bandeirada. Esse valor da bandeirada é o valor inicial da função. Tá? É o que a gente vai ver aqui do ponto de vista gráfico aqui, que a gente vai chamar de valor inicial da função. Mas o que é o valor inicial da função? Olha só. De valor inicial de uma função y igual a f de x, o valor, né, que é f de x dessa função, quando na verdade, né, o x for zero. O que significa isso? Nós vamos falar que nós temos um valor da função f de x, né, igual a zero quando x for zero agora. Tá? Isso que é o valor inicial. O que significa isso? Ó, eu vou pegar a função e dentro dessa função eu vou colocar o valor de x igual a zero. Quando eu calcular, eu vou ter um outro valor. Este valor que eu calculei quando x é igual a zero, que é o valor da função, o valor f de x, é o que eu vou chamar aí de valor inicial da função. Veja esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho o exemplo y igual a x ao quadrado menos 9. Né? Se eu trocar esse x por zero, olha o que vai acontecer. Fazendo x igual a zero, eu vou ter lá ó, x igual a zero, vai ter 0 ao quadrado dá 0, e 0 menos 9 dá menos 9. Então, o que é esse y aqui? Ó? Y igual a menos 9. Esse y igual a menos 9 é o que a gente chama de valor inicial da função, que é o valor quando x é zero. Ou seja, eu pego o valor quando x é zero, eu vou ter lá o valor inicial, na verdade, da função lá. Tá? Então, é muito importante essa ideia de valor inicial aí dentro da interpretação gráfica. Então, o que nós vamos ver agora é como que interpretamos o zero e o valor inicial dentro do gráfico, tá? Que é o que mais importa aqui para a gente, aqui, que a gente está estudando aqui, elementos de interpretação de gráficos. É isso que a gente está estudando. Então, vamos lá. A interpretação geométrica do zero da função é, na verdade, o que? Olha só. O zero é ou são valores das abscissas dos pontos de interseção entre o gráfico da função e o eixo x. O que significa isso? O zero, na verdade, ou os zeros, são os valores em que a função, no caso aqui de vermelho, toca o eixo x. Observe o seguinte, ó, esta função toca o eixo x aí, ó, o eixo x aí, que é esse que está de azul mais escuro aí, ele toca nos pontos A e ponto B. Só que a abscissa desse ponto, os valores da abscissa desse ponto são o quê? Menos 3 e 3, tá? Tá um pouco aqui por cima aqui, né? Mas é menos 3 e 3. Esse valor menos 3 e 3 é o que a gente chama de zeros da função, tá? E o que é, na verdade, né, a interpretação geométrica do valor inicial da função? O valor inicial, na verdade, ele vai ser a ordenada do ponto de interseção entre o gráfico e o eixo y, que é o eixo da ordenada. Então, para a gente ver quem que é o valor inicial da função, o que a gente tem que ver? Olha a curva, ou gráfico, né, da função, que está aqui de vermelho, né, e vamos ver qual que é o ponto de interseção deste gráfico com o eixo y. Olha o eixo y aqui, né, apareceu para vocês. E se eu olhar, o ponto de interseção vai ser esse ponto aqui, ó, que está aqui com essa setinha apontando para ele.
E quem que é o valor da ordenada, né? O valor da ordenada. O valor da ordenada nesse ponto é o menos 9, né? Então, o que que eu tenho aqui? Esse menos 9, ele é o valor inicial dessa função, tá? No caso, se fosse, é óbvio que aqui não poderia ser, né? Se fosse a ideia do táxi, por exemplo, a gente pagaria, né? Aí é óbvio que não pode ser. A gente pagaria aí menos R$ 9 aí, se a gente tivesse lá o táxi, lá a bandeirada desse táxi seria menos 9, tá? Então, continuando, né, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos ver agora o exemplo resolvido do que nós estudamos ao longo dessa aula de hoje, tá? Então, eu tenho um gráfico aqui, né, que na verdade ele tem uma parte aqui que está aqui, vamos dizer assim, subindo, e tem uma parte reta, né, que é paralela ao eixo X, tem uma outra parte descendo e outra parte subindo. E o domínio dessa função, na verdade, né, o domínio aqui é do menos 3 até o 7, tá? Eu não escrevi, mas é aqui, do menos 3 ao 7 é o domínio, e a imagem é do ponto 4 até o menos 2, né? Na verdade, do menos 2 até o ponto 4 aqui, conforme vocês estão visualizando aí. E o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar os valores de f de menos 1. Observe o seguinte, f de menos 1, o menos 1 está no lugar do x. Então, eu vou procurar o x igual a menos 1. Se eu procurar o x igual a menos 1, olha o que eu vou ter. X igual a menos 1, eu vou subir aqui até encontrar a função. Quando eu subir até encontrar a função, eu vou olhar para o valor dessa função no eixo y. O que eu tenho? Eu tenho o valor igual a 4. Ou seja, o valor numérico dessa função para x igual a menos 1 é igual a 4. Tá? E qual que é o valor numérico para x igual a 2? Então, eu vou procurar aqui o f de 2, né, para x igual a 2. Então, procurando x igual a 2, eu encontro esse valor aqui. Se eu subir, né, até encontrar a função, eu vou encontrar esse valor aqui. Ó. Este valor é o ponto aqui que tem ordenada igual a 2. Ou seja, o valor numérico, neste caso, é igual a 2 aí. Beleza? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar quais os intervalos que essa função aqui é crescente, tá? Para determinar os valores que essa função, os intervalos que essa função é crescente, eu teria que avaliar aqui pontos aqui dentro desses intervalos, tá? Mas vamos observar só aqui, ó. Se eu observar deste ponto menos 3 até o ponto menos 1, olha o que vai acontecer, ó. O menos 3, ele é menor do que menos 1. Tá? Menos 3 é menor que menos 1. Pensa em temperatura. Se eu calcular o valor numérico de menos 3, o valor numérico de menos 3 aqui vai ser menos 2. E o valor numérico de menos 1 vai ser 4. Aí eu vou olhar agora o seguinte, olha só. Menos 3 é menor do que menos 1. E menos 2 é menor do que 4? Sim. Então, eu peguei valores menores aqui. Este valor é menor do que esse. E o valor numérico dele também é menor do que o valor numérico desse segundo elemento. Ou seja, eu tenho um valor menor que implicou um valor numérico menor da função. E eu tenho um valor maior que implicou um valor maior da função. Então, a gente tem aqui, de fato, um trecho dessa função, ou intervalo dessa função, que é crescente. Tá? Então, esse trecho aqui é um trecho crescente. Qual que é esse trecho? É o trecho que varia do menos 3 até o menos 1. Então, por isso que eu escrevi aqui o intervalo, menos 3 até menos 1. Agora é o seguinte, agora eu vou avaliar esse outro trecho aqui. Ó. Se eu olhar do 3 até o 7, do 3 até o 7, olha só. O valor numérico de x igual a 3 é 0. Tá? O valor numérico de x igual a 7, na verdade, ele vai ser 3 aqui em cima. Aqui. Então, olha só. 3 é menor do que 7. E o valor numérico de 3, que dá 0, é menor do que o valor numérico de 7, que dá 3. Ou seja, 3 é menor do que 7, 0 é menor do que 7. Então, de fato, eu tenho aqui a ideia de função crescente. Então, nesse intervalo aqui, ó, que varia do 3 até o 7, eu tenho, de fato, uma função aí que é crescente. Aí. Continuando. Determine os intervalos agora que a função é decrescente. Tá? Decrescente, na verdade, se a gente observar, vai ser esse intervalo aqui, ó, do 1 até o 3. Observa por quê. Se eu pegar o 1, ele é menor do que 3. Se eu pegar o valor numérico de 1, o que eu tenho? 1 era menor do que 3, mas quando eu pego o valor numérico de 1, eu tenho aí que é 4. Se eu pegar o valor numérico de 3, eu resulta aí que é 0. Só que 4 é maior do que 0. Ou seja,
Eu peguei o 1, que é menor do que 3, mas me resultou o valor numérico do 1, um valor maior do que o valor numérico de 3. Né? Então, a gente tem que o 1, na verdade, ele é menor do que 3. Como 1 é menor do que 3, esse intervalo aqui, a função é decrescente, aí, conforme a gente está vendo. Tá? E por fim, nós vamos calcular aí, né, qual que é o intervalo que a função é constante. Observe o seguinte, gente, para que a função seja constante, eu tenho que pegar valores, né, dessa função e todos os valores, né, numéricos dessa função vai ser sempre igual. Observe o seguinte, se eu pegar o valor da função para menos 1, né, menos 1 eu tenho aqui que o valor numérico é 4. Se eu pegar o valor numérico para 0, eu tenho que o valor numérico para 0 é 4. Se eu pegar o valor numérico para 1, eu tenho que o valor numérico também é 4. Se eu pegar esses valores aqui entre 0 e 1, por exemplo, meio, se eu calculasse, daria 4 também. Ou seja, dentro desse intervalo, qualquer valor de x, né, que eu chamei lá na matéria, lá naquele quadro azul que eu mostrei para vocês, né, quando eu falei de função constante, se eu pegasse aqui qualquer valor aqui, sempre, né, resultaria no mesmo valor da função. Ou seja, nesse intervalo aqui que varia do menos 1 até 1, essa função ela é constante aí, tá? Por quê? Porque os valores são sempre iguais a 4 aí. Né? E por fim, agora nós vamos aqui calcular qual é o zero valor inicial da função. Calculando aqui, olha só, olha para o gráfico. O zero da função é aquele ponto de encontro com o eixo x, que é o eixo das abscissas, né? E o ponto de encontro dessa função com o eixo x é esse ponto aqui e este ponto aqui. Se a gente observar, a abscissa desse ponto é o valor menos 2 e 3. Ou seja, os zeros dessa função são os pontos aí, né, de abscissas menos 2 e 3. Esses são os zeros, tá? E se eu olhar agora o valor inicial na verdade é o ponto de contato com o eixo y. O ponto de contato da função com o eixo y é esse ponto de contato que igual a ordenada valor igual a 4. Então, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho que 4 é o valor inicial desta função aqui, conforme a gente está tendo aí visualizando, tá? Então, esse é o valor inicial, aí, conforme apareceu para vocês. Então, pessoal, praticamente é isso, né, que eu queria estar tratando com vocês nessa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer mais uma vez aí a atenção de vocês nesses momentos aí, né, dessa aula de hoje, e que vocês possam aí estar aí aprendendo cada vez mais aqui com as aulas do canal. E peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ajude o canal a crescer, né? Divulgue o link desse canal, né? Para que a gente possa ainda melhorar ainda mais as nossas aulas aqui do canal. Um grande abraço e até a próxima aula que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês. Então até mais.